Olá pessoal, meu nome é Pablo, todos bem? Espero que sim. O vídeo de sequência vai apresentar um caso, um caso baseado no artigo que foi apresentado no Congresso. Esperamos que no futuro ele seja melhorado e seja publicado. E como publicado, eu vou deixar ele disponível para você e deixar os dados disponíveis. Mas o fato é a aplicação da análise multivariada de variância, a MANOVA. E como eu sempre falo para vocês, a gente quer dar aqui no canal algo, né, para vocês com mais profundidade. E para mim nunca foi só x e y. Então a gente tem que entender a situação, entender o problema, saber das questões de pesquisa para aí sim você aplicar a técnica. E esse vídeo vai nesse sentido. Se de repente você não achar confortável, achar que é perda de tempo de não entender, né, o que está por trás do x e do y aí, vai nos vídeos na sequência, que aí você já vê a aplicação direta no SPSS, no JASP que eu quero trabalhar, já movi, enfim. Beleza? Um abraço a todos. Então, pessoal, eu vou apresentar com vocês aí o trabalho Influências de Variáveis Sociodemográficas no Significado do Dinheiro, ou significado atribuído ao dinheiro. É o trabalho meu e da Camila, orientação da dissertação de mestrado aí da Camila, do PPGA, Universidade Federal de Berlândia. E falar um pouquinho aí, em termos de resumo, qual que o que nós encontramos, vamos dizer assim. E deixa eu só mexer aqui. E os objetivos, então, é ver se as variáveis sociodemográficas influenciam o significado do dinheiro. E podem perceber que a gente não quis aqui entender, compreender como essa influência se dá. É só se influencia ou não, como se fosse um teste de hipótese aí, diferente de zero. Tá? Então a gente não quis ver compreender como que essas influências se dão. Os resultados, em termos gerais, a gente encontrou é que o gênero e ciclo de vida ou idade não se relacionam com o significado do dinheiro. E eu achurei aqui gênero e idade porque era a nossa pretensão inicial. Nossa pretensão inicial era estudar só gênero e idade, porém que devido aos dados que nós tínhamos, também também estava disponível outras variáveis sociodemográficas, tal como a raça, a religião, e sua prática, a prática da religião, renda, estado civil, escolaridade. E nós encontramos que essas, que não era o objetivo fim, que não era a pretensão inicial, essas sim se relacionam. Tá? Então, em termos gerais, resumindo, gênero e idade não influenciam e não estão relacionados com o significado do dinheiro, e a raça, a religião e sua prática, a renda, estado civil e escolaridade estão. Beleza, em termos de agenda a gente vai ver essa lógica aqui. Eu vou falar um pouquinho da motivação, antecedentes ou referencial teórico, a metodologia de uma forma bem resumida e apenas os apontamentos dos resultados. Em termos de motivação, a ideia era o seguinte, em algumas pesquisas que nós fizemos por aí, nós vimos que o significado do dinheiro, as escalas de significado do dinheiro, particularmente a ASD, Escala de Significado do Dinheiro, que foi construída e proposta por Moreira 2000, que nós também temos na referencial teórico, ela se mostrou uma boa preditora em diversas circunstâncias, especificamente algumas decisões financeiras, como crédito, poupança, consumo e investimento, particularmente as nossas pesquisas que eu executei de 2011 em diante, a partir da minha tese, está relacionada mais com crédito. Então sempre a ESD, quando eu queria estudar alguma questão relacionada com decisões financeiras, estava lá como excelente preditor. Então foi por isso que a gente quis ver essa relação da ESD com outras variáveis. E também uma tese em psicologia, a Meirelles 2002, que estudou atitudes, crenças e comportamentos de homens e mulheres em diferentes fases da vida, em diferentes fases da vida adulta, em relação ao dinheiro. Então, a Meirelles, acabei entrando em contato com ela posteriormente, eu acho que 2014, 15, para de repente a gente fazer uma parceria
porque ela tinha os dados interessantes e eu também tinha os dados que ela tinha, e eu estava pensando em juntar as duas bases para a gente fazer uma pesquisa maior. A gente chegou a ter uma reunião, só que ela acabou não podendo, não tendo disponibilidade, e aí toquei a vida e no fundo, em 2017, 2018, 2019, eu tive a ideia de esse estudo de pesquisa, essa problema de pesquisa, para a Camila desenvolver a partir da base de dados que eu tinha, que era da minha tese. Em termos de contextualização, em termos de antecedência referencial, a gente colocou o artigo mais ou menos nessa lógica. Falamos um pouco das diferentes percepções dos economistas, psicólogos e antropólogos em relação ao dinheiro, especificamente na sociedade moderna. Falamos um pouco do significado do dinheiro, a sua relevância e a sua relação com hábitos de consumo, excesso de dinheiro e alguns significados que as pessoas atribuem a ela. E depois falamos um pouco de como mensura esse significado do dinheiro, que são através de escalas. Aí nós temos diversas escalas no contexto internacional. A MSD, a MSD foi de Reynemont e Fitzgerald, 72, a MAS, ou The Money Attitude Scale, de Amouche e Temper, de 82, enfim. A MBBS, talvez a mais famosa, que é de Furlan, um dos principais autores que estuda o significado do dinheiro, Furlan 84, também a MES, The Money Ethics Scale, de Tang 82, e por fim a SD, que é aqui do Brasil, da Moreira 2000, que foi feito um trabalho muito melhor que todas as anteriores, que fez um apanhado geral da literatura e tentou fazer uma escala mais relacionada com o senso comum. Então foi essa escala que ela foi construída, pelo menos do ponto qualitativo, com rigor muito interessante, muito bom, pelo menos do ponto de vista qualitativo. Beleza. E também, é claro, buscamos literatura para que nos justificasse o trabalho, ou seja, ok, eu estou falando que gênero se relaciona com o significado do dinheiro, idade, religião, raça, estado civil, e aí? Mas alguém já fez isso? Então a gente a gente veio mostrando algumas evidências que sugerem, por exemplo, que os homens tendem a sentir mais confiantes e assumir mais riscos no intuito de gerar riqueza. O gênero masculino possui uma conotação mais positiva em relação ao dinheiro do que o gênero feminino, certo? Que tem uma conotação mais negativa. Os homens possuem mais sentimentos de apego ao dinheiro do que as mulheres. As mulheres são mais conservadoras e apegadas ao dinheiro em prol da autogratificação. E ambos os sexos relacionam o dinheiro com felicidade pessoal, poder, influência pessoal. Em relação à idade, vimos aí que os jovens atribuem dinheiro significado de poder, objeto de obsessão e retenção. Os mais velhos são associados a sentimentos mais de segurança em relação ao dinheiro. Pessoas abaixo de 25 anos atribuem dinheiro de significado de progresso e sentem que ele proporciona mais estabilidade. Pessoas abaixo de 25 anos enxergam o dinheiro como um meio de relacionamento. Em termos de raça, o que as evidências mostraram? Que os indivíduos de pele branca associam o dinheiro diretamente com o status social, As pessoas de pele negra atribuem o dinheiro significado de conflito, preocupação, desigualdade social. Em relação à renda, quanto maior a renda do indivíduo, mais sentimentos positivos estão relacionados com o dinheiro. Religião, pessoas aí estão associadas a sentimentos mais de conflito, progresso, estabilidade, sofrimento e preocupação em relação ao dinheiro. Em estado civil, as evidências foram poucas, e algumas sugerem que as pessoas solteiras tendem a atribuir menos valor ao dinheiro. Então, em termos gerais, foi isso que nós encontramos, em termos de revisão teórica. A metodologia que nós utilizamos foi a partir da base secundária, a base da minha tese. E a tese tinha 1.500 tantas observações, restringindo aí, limitando depois das análises de inconsistências, da avaliação dos misses, enfim, da limpeza dos filtros que geralmente a gente faz nas bases de dados, a 1.000 e poucas observações, e depois também mais uma vez fazendo um limpo aqui, fazendo análise dos missings a partir das escalas que nós tínhamos em mãos. Nós ficamos com 966 observações.
esses foram os ajustes que nós fizemos na base original, né? Avaliação de consistência, avaliação de mísseis, e também ao longo do processo fizemos outras avaliações, como por exemplo análise de multicolorialidade, enfim. E tudo foi ok, passou. Lembrando que a gente não trabalhou o modelo de medida aqui, então nós partimos do pressuposto que o modelo de medida está ok. Isso foi feito na dissertação, no capítulo 1 da Camila. Então nós temos aí na SD enxuta, não a original da Moreira. Nós temos uma SD enxuta com 4 fatores e cerca de 21 itens de respostas, né? Os 4 fatores nós vamos ver na sequência ali: desigualdade, conflito, harmonia, altruísmo. E usamos para comparar, né, esses 4 fatores em relação às variáveis que tínhamos na base de dados, uma nova com comparações múltiplas, né, pós-hoc de Tukey, via Bootstrap, devido aí à questão da falta de normalidade que geralmente a gente tem nos dados, e também a questão da homogeneidade. E nós classificamos as variáveis aí sociodemográficas, né? A idade, sexo, sexo não precisa classificar, né? São só 2 classificações. Mas escolaridade, enfim, conforme a literatura, conforme a gente viu aí no referencial teórico. Por exemplo, idade, a gente dividiu em 2 classes. Até 40 anos, né, que chamamos lá de início da vida adulta, e a partir de 41 anos, que é a vida adulta intermediária ou tardia. Então existe toda uma justificativa dessa classificação a partir da teoria do ciclo de vida. Por isso que a tese da Meirelles lá falou em, né, ciclo de vida e gênero, que existe uma justificativa nesse sentido. Beleza, em termos de resultados aí, perfil da amostra, 55% aí de homens, 70% até 40 anos, entre 1 e 3 salários mínimos, cerca de 50% dos indivíduos, quase todos moram em Uberlândia. A tese foi baseada aqui em Uberlândia, né, em Minas Gerais. 58% sem filhos e 53,5% aí ensino médio, apesar que a questão da dependência a gente não avaliou no estudo. Em termos gerais, foi isso aí que a gente achou, né? Eu não quis mostrar aqui os valores e tal da Manova, e só um resumo do que a gente achou. Aquilo que a gente pretendia mesmo achou e esperava, que era sexo e ciclo de vida, no caso de idade, a gente não achou nenhuma relação, porém achamos algumas relações entre os 4 fatores aí no que concerne religião, prática de religião, raça, estado civil, escolaridade e renda. A justificativa que, né, do gênero e idade a gente não ter chegado em nada, talvez é porque as pesquisas que nós embasamos todas são asiáticas, então lá talvez a diferença cultural, né, a questão da valorização do homem como provedor financeiro da família pode ser um pouco mais forte do que aqui no Ocidente. É uma das justificativas, não sabemos. Relação da idade, a segregação a gente considera que de repente não foi tão boa. Por que até 41 anos e acima, até 40 anos e acima de 41? Ok, tem uma base, mas nós vimos diversas pesquisas fazendo outras classificações, então pode ter sido isso. Em termos, né, gerais, conceituais, religião, né, vimos que os evangélicos tendem a ver o dinheiro menos como uma fonte de oportunidade que impacta positivamente na vida e bem-estar do próximo, do que os católicos. Então tem uma diferença entre evangélicos e católicos. Pessoas que não possuem nenhuma religião tendem a ver o dinheiro como fonte de alegria e prazer, mais do que os demais religiões, certo? Aí quando eu falo religião, eu estou relacionando o altruísmo e a harmonia. Pessoas que não praticam religião tendem a ver o dinheiro mais como uma fonte de diferenciação, né, desigualdade social e harmonia, quando se comparado a quem efetivamente pratica a religião. Em termos de raça, né, os brancos tendem a ver o dinheiro mais como fonte de diferenciação e harmonia quando se comparado aos não brancos, né, porque a gente juntou tudo, pardo, negros, enfim, porque a amostra é mais composta de brancos. Estado civil, os casados tendem a ver o dinheiro menos como fonte de harmonia do que os demais grupos. A escolaridade, né, pessoas mais estudadas, ou seja, maior grau de escolaridade, tendem a ver o dinheiro mais como fonte de desigualdade e menos como fonte de conflito. E renda, né, pessoas que ganham mais tendem a ver o dinheiro menos como fonte de conflito do que aqueles que ganham menos. Então, em termos gerais, foi isso que nós achamos, já pontuando que é maior que menor, certo? O
que nós podemos falar para concluir aí, em termos aí talvez justificativo dos achados? Todos os achados nós temos, né, nós temos evidências na literatura para corroborar, certo? Mas de uma forma geral é óbvio que o estudo tem limitações, né, como por exemplo, tivemos um contexto talvez totalmente diferente 10 anos atrás, e isso pode mudar nesse contexto atual que nós estamos vivendo, né, de polarização, de mais informações e mais desinformações ao mesmo tempo. Talvez outro modelo de medida eu tenho trabalhado aí, pretendo trabalhar mais, da validação um pouco mais coesa da ESD, que é uma escala muito grande, foi feita lá atrás com métodos que superestimável o número de fatores, então de repente refinar essa escala ou construir outra, podemos talvez ter mudanças aí de resultados. Estudo longitudinal, né? Sempre é bom a gente ter mais de uma observação do mesmo indivíduo no tempo. Então seriam aí considerações para futuras pesquisas. Utilizar métodos que levem em consideração aí erros de medidas, como por exemplo senha, faz jus também. Aí isso fica fácil, né? Basta fazer aí com os dados que nós temos. E de repente estruturar um outro modelo conceitual aí a partir de outras fontes de influência, como outras variáveis latentes, como locus de controle, otimismo, autoeficácia, autoestima, enfim, que estão também relacionadas com o significado do dinheiro. Se quiser receber mais do nosso conteúdo, se inscreva e ative o sininho. E não se esqueça de deixar o like. Até a próxima!